Olá, neste vídeo vamos tratar de algo que chamamos de lei da retribuição. Esta lei é presente em nossa vida de muitas maneiras, especialmente nas frases que escutamos no cotidiano. Mas ela não é nova. Ela já está presente nas culturas muito antigas, na Grécia Antiga já encontramos, no mundo antigo do Oriente, nas religiões em geral, seja do Oriente ou do Ocidente, de alguma maneira esta lei parece estar presente. Vamos notar algumas frases em que a gente a encontra de maneira muito clara. Por exemplo, quem já não pensou em uma frase, ou já ouviu uma frase como essa: aqui se faz, aqui se paga, especialmente se fazemos alguma coisa que é contra o bem nosso ou de uma outra pessoa, as nossas ações podem ter um retorno sobre nós mesmos, seja nos punindo, seja talvez nos beneficiando. Ou uma outra expressão que também é corriqueira: a justiça divina tarda, mas não falha, especialmente quando a justiça dos homens parece não estar disposta a se realizar. Imaginamos sempre que aquela divina, esta sim que vê tudo, não nos deixará, digamos assim, sofrendo o mal sem ver a justiça acontecer. A justiça divina vai tardar. Deus demora, toma tempo para realizar a sua vingança sobre aqueles que sofreram, sobre aqueles que praticaram o mal, e por isso ela vai tardar, mas não falha. Esta convicção também está presente na cultura do nosso tempo. E a gente pode dizer que a frase que mais resume tudo isso é: tudo que vai, um dia volta. Quem não conhece músicas do nosso cotidiano, do modernas, que falam disso, Boomerang Blues, de Renato Russo, por exemplo, usa essa expressão para falar dessa necessidade que a gente tem de confiar, de alguma maneira, de que as coisas, as nossas ações, parecem ter um retorno. Que a gente, nada é por acaso, nada fica sem efeito. Toda causa tem um efeito. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, um dia retorna de alguma maneira para nós. Nada é completamente neutro. Por isso, a gente se perguntaria: e a Bíblia, e a tradição judaica, tem algo a nos falar sobre este modo de pensar antigo, que também existe nos nossos dias? Então temos aqui uma primeira frase que parece tirada dos nossos provérbios populares, e de fato é um provérbio, digamos assim, que também encontramos na Sagrada Escritura. Este trecho é tirado do livro do profeta Oséias, que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Portanto, uma advertência ao povo que, habituando-se à ofensa, ao pecado, ao mal, não dava-se conta de que um dia aquilo tudo poderia gerar uma tragédia, como de fato aconteceu com o exílio, aquilo que Oséias tentava advertir o povo: voltai-vos para Adonai, voltai-vos para a justiça, abandonai vossas práticas injustas, porque aquilo que vós semeais, este vento que parece nada, na verdade vai ser a tempestade que um dia vai nos destruir. Oséias já dizia isso, mas também não só ele. Outras passagens bíblicas, muitas aliás, estou apenas escolhendo algumas, repetem essa mesma mentalidade. E aqui tiramos um trecho do livro de Eclesiástico, que diz assim: quem atira uma pedra para cima, fala cair sobre a própria cabeça. Este versículo do capítulo 27 conclui: quem forja um plano malvado, contra ele o mal se volta, sem que ele saiba de onde vem. Aqui tem um ar de mistério, sem que ele saiba de onde vem. Quem é que produz esta capacidade de reação ao mal? É Deus, a própria natureza? A criação possui em si mesma uma lei, como a lei da física, da ação e reação? Existe uma lei semelhante para o plano moral, quando uma ação má acarreta também uma consequência má para mim mesmo? Muitas vezes a Bíblia parece confirmar essa mentalidade, mas nós sabemos, conhecemos, quanto àquilo que é chamado, digamos, da crise sapiencial, ou a crise da sabedoria, em que o livro de Jó é o principal testemunho, de que ele, sendo bom, sendo justo, sofre de modo inocente e questiona como poderia a justiça divina então se cumprir em um caso como esse. Portanto, essa é uma realidade que na Bíblia não é assim tão concreta, tão absoluta quanto parece na nossa cultura popular. A Bíblia também nos recorda que muitas vezes os maus progridem e os bons inocentes padecem. É o sofrimento do inocente que nós bem conhecemos nas realidades das nossas sociedades capitalistas, podemos dizer assim, onde uma massa da população é sempre deixada de lado, sempre punida muitas vezes pelo próprio fato de que na sua pobreza, na sua falta de oportunidades, independente da sua ação moral, ser boa ou não, que faz a gente entender que a pobreza e o sofrimento não é fruto da ação moral somente de alguém, é sempre algo que deve ser buscado nas ações que ultrapassam o limite individual, ultrapassam a ação individual
daquele que praticou o bem ou o mal. Daí a gente pode ver que a Bíblia também traz características diferentes dessa mentalidade, ou queremos chamar de lei da retribuição, independente de a quem nós atribuímos. A justiça divina ou uma certa ordem do mundo que parece provocar uma ação-reação também nas nossas atitudes morais. Essa questão não parece resolvida na Bíblia, que ora trata as coisas como vimos nessa passagem, né? Volta sem que ele saiba de onde vem. O mal parece voltar a nós sem que Deus tenha sido implicado naquele gesto, ou melhor, naquela situação que voltou-nos como uma consequência dos nossos atos. Mas também a Bíblia vai nos dizer, como diz, por exemplo, um salmista, que diz assim: não me arraste com os ímpios, com os que fazem o mal, mas dá-lhes a paga de suas ações, retribui-lhes o salário devido. É o salmista que pede que Deus possa então tomar partido dele, do seu sofrimento, e não o considere mal como aqueles que, merecendo, portanto, castigo pela sua maldade, ele espera ver receber então o seu salário, né? Aquilo que é devido às suas más ações. Portanto, a Bíblia vai nos colocar nas duas situações. Ora, atribuindo a essa energia ou força cósmica, digamos assim, sem origem, não sabendo de onde vem essa reação aos nossos atos. Ora, atribuindo a Deus, sim, uma atitude de justiça diante do mal praticado ou do bem praticado, né? Dando, portanto, um benefício, recompensando o justo. Essa atitude, essas duas possibilidades que encontramos na Sagrada Escritura, se espalha, portanto, por todos os textos do Antigo Testamento, especialmente, e também do Novo. Mas o caso do Deuteronômio é particular, porque a gente vai ver que a maioria das situações contadas ali se refere a uma relação em que Deus é o autor. Deus é aquele que pratica a justiça diante do seu povo. Portanto, ele proclama uma lei e convida o seu povo, portanto, a praticá-la. E, ao fazer isso, recorda que quem a praticar receberá as bênçãos e será, portanto, próspero na sua vida. Quem não a pratica, quem abandona o Senhor, quem o odeia, também será odiado por ele. Essa relação de maldição e bênção que encontramos no Deuteronômio segue, portanto, a mesma lógica da causa e efeito. Mas, nesse caso, é uma causa e efeito que se liga diretamente a uma lei que é dada por Deus. Portanto, tem muito mais a ver com uma relação de consequência natural a uma lei que, para que possa existir, portanto, enquanto lei, é preciso que haja uma sanção. Portanto, a sanção à lei é o abandono do Adonai, ao sofrimento, o mal, portanto, que voltaria contra aquele que o abandona. Mas, neste aspecto, a lei da retribuição também encontra algumas distinções, algumas características que são próprias da lei da retribuição, e que a gente, melhor, da Sagrada Escritura, e que a gente vai ler agora em algumas passagens. Por exemplo, quando nós dizemos que alguém individualmente recebe o resultado das suas ações, a gente pode se recordar um pouco como a lei de Talião, não é? Aquilo que você dá, você recebe, é proporcional. Então, você recebe em troca aquilo que você realizou proporcionalmente. A lei de Talião, né, que diz olho por olho, dente por dente. Isto é, um pecado individual é punido individualmente. Seja uma infração contra a sociedade, que, portanto, punirá aquele infrator, seja porque, diante de Deus, alguém pecou individualmente, saiu da sua comunhão, isto é, não seguiu as suas leis. Isso se chama, então, a retribuição individual. Mas existe também aquela retribuição coletiva, isto é, aquela na qual um grupo de pessoas em conjunto praticaram o mal. Cada um individualmente participaram daquele mal praticado. Portanto, elas receberão também coletivamente a mesma punição, porque juntos fizeram o mal. E a gente vai encontrar isso também na Sagrada Escritura. Grupos de idólatras, grupos que transgrediram as normas que o Senhor tinha dado, faltaram com a confiança, né? Como o grupo que foi visitar a terra que tinha sido prometida e de lá voltou achando que não eram capazes de entrar, que eles eram pequenos, eles pareciam gafanhotos diante dos homens que habitavam a terra prometida, e portanto só Caleb permaneceu intacto. Ele não aderiu àquele gesto de desconfiança, e portanto ele foi poupado, mas o grupo foi punido. Portanto, é uma punição que é resultado da sua ação, a retribuição coletiva para o mal praticado. Mas ainda existe uma outra maneira de compreender esse aspecto coletivo da retribuição, que a gente pode chamar de corporativo. Isto é, onde o pecado, a falta de um só, acarreta consequências para a vida de toda a comunidade, por causa de uma espécie de laço de solidariedade que existe entre eles. É o que a gente chama, por exemplo, o pecado adâmico,
né? Pelo pecado de um só, toda a humanidade pecou. Esta relação de colaboração, de solidariedade no pecado, é o que a gente vai chamar de uma retribuição corporativa. Recebemos as consequências não do próprio pecado, mas do pecado de alguém que representa o grupo. Por isso, é um pecado que a gente poderia dizer assim, que frequentemente tem uma razão étnica, não é? Essa retribuição corporativa. Mas a gente não terminou por aí. Existe também algo que é típico da Sagrada Escritura, e que a gente chama de retribuição transgeracional, não é? Quando a gente encontra aquelas passagens em que Deus disse que vai punir o pecado dos filhos na primeira, na segunda, na terceira geração, mas irá abençoar até 1000 gerações, né, para aqueles que o obedecem, para aqueles que o escutam. Essa é a retribuição transgeracional. Mas dentro dessa retribuição transgeracional, existe também aquela que a gente chama de retribuição imediata, porque afinal, Deus não apenas pune, promete a justiça para as gerações seguintes, mas promete a justiça para uma geração imediata. Imediatamente será punido aqueles que não obedecem, aqueles que não escutam. Portanto, aí a gente vai encontrar uma passagem de Deuteronômio 7, 9 a 10, que diz: Saberás que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Essa é transgeracional. Mas castiga aquele que o odeia, fazendo-o perecer. Não o deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Retribuição imediata. Isto é, a relação entre o castigo e o pecado, entre a ação e a consequência, entre a causa e efeito, não vai esperar. É assim que esse texto da Sagrada Escritura, em Deuteronômio, parece nos referir àquilo que somos, aquilo que, na relação com Deus, somos chamados a praticar. Por isso que, no Deuteronômio, assim como o pecado tem consequência, o amor tem consequência. Porque Deus há de, portanto, recordar da sua bondade, da sua misericórdia até 1000 gerações. É em Deuteronômio, portanto, que Deus torna-se o centro da lei que transforma uma ação em algo que retorna para aquele que agiu como um benefício, uma recompensa pelo bem praticado, pela lei, pelo amor entregue, pelo amor manifestado, como também aquele que será punido por ter esquecido do Senhor, por ter esquecido as suas leis, portanto, ter odiado a Deus, como é a linguagem do Deuteronômio. Em Deuteronômio, a lei está no centro. É normal, é compreensível que a retribuição participe desta relação, desta ligação entre Deus e aquele com quem ele faz aliança. A lei da retribuição é nada mais uma lei que recompensa aqueles que obedecem à lei, mas que promete uma sanção para aqueles que não obedecem, uma vez que na aliança é necessário que quem entre em aliança participe, portanto, de uma comunhão com aquele com quem entra em aliança, que é Deus. É o amor, então, que deve ser a retribuição maior que cada um de nós deve desejar. A recompensa que vem do amor é sempre um amor maior. Até a próxima!